Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Marcos Paulo e quero desejar a você uma excelente aprendizagem, que você esteja aí preparado no seu conforto, seu espaço de estudos, para que nós possamos aprender hoje em relação à nossa aula de hoje. E hoje nós vamos trabalhar o reconhecimento de argumentos dentro do texto. Professor, o que é argumento? Hoje nós vamos entender o que são argumentos, para que eles existem, qual a finalidade de cada um e como reconhecer esses argumentos dentro dos textos. Ainda na nossa aula de hoje, nós vamos também falar sobre a ideia principal. Esse aqui já foi tema de outras aulas. Nós vamos recapitular, vamos rememorar e vamos fazer um exercício rápido em relação à ideia principal. Certinho? Estão preparados? Então pegue aí seu lápis, pegue sua caneta, pegue seu caderno, se acomode, esteja preparado para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sempre digo para os meus alunos que com língua portuguesa nós temos que estar felizes. Ninguém aprende português triste. Então coloca um sorriso no rosto aí, vai. Eu não vi o sorriso, vocês não estão sorrindo. Sorri. Agora ficou melhor, tá certo? Vamos então para a nossa aula. Então veja, pessoal, nós temos alguns descritores na matriz SAEB e em relação ao reconhecimento de argumentos e em relação às ideias principais, nós também temos habilidades que nós devemos desenvolver, certinho? Então o descritor 8, por exemplo, no seu nível 5, ele diz o seguinte: reconhecer argumentos em notícias, artigos de opinião e fragmentos de romances. Então, há como nós reconhecermos os argumentos que são postos dentro desses textos, né, desses gêneros textuais. E nós vamos ver isso hoje aqui na nossa aula. Nós vamos tentar aí desenvolver essa habilidade, certo? E nós também vamos observar a identificação da ideia principal em notícias, reportagens e resenhas, que é o descritor número 9. O descritor número 9 diz que a gente precisa reconhecer a ideia principal. Nas outras aulas, nós falamos sobre o que é essa ideia principal. A ideia essencial, a imprescindível, a mais importante, que faz oposição às ideias secundárias. Se você não assistiu à aula, não se preocupa. Hoje aqui nós vamos recapitular tudo isso para que você não tenha mais essa dificuldade, certo? Então vamos lá. Compreendendo o significado de argumentos. Professor, nunca ouvi essa palavra, argumentos. Sério? Com certeza já. Talvez você não esteja clara a ideia do que é um argumento, mas você já ouviu, você já lidou com essa palavra em algum momento da sua vida e nós vamos entendê-la hoje. Mas antes de entender o que é um argumento, nós vamos fazer uma trajetória, um trajeto até chegar nessa palavra. Eu acho que assim vai ficar melhor para vocês. Então vamos aqui na trilha do saber. A trilha do saber diz assim: o texto tem um tema. O tema é o assunto sobre o qual nós falamos, é o conteúdo sobre o qual nós abordamos dentro do nosso texto. É um tema. Depois do tema, a gente cria o que nós chamamos de tese. Todos nós temos uma tese, todos nós temos um ponto de vista sobre qualquer tema. Se eu te perguntar, por exemplo, qual é a sua tese sobre Naruto, né? Sobre o anime Naruto, você vai ter um ponto de vista, você vai defender uma tese. Se eu te perguntar aí qual é o melhor, se é Naruto ou os Sete Pecados Capitais, né? O outro anime lá, você vai me dizer qual que você gosta mais e por quê. E você vai defender essa tese. Por quê? Existem os temas. Depois do tema, nós criamos uma tese que, em linhas gerais, seria um ponto de vista que se defende, né? Que se envolve dentro do texto a fim de defender. Aqui no conceito, depois do tema, a gente colocou tese. E olha o conceito de tese. Proposição que alguém expõe, propondo-se a discuti-la ou defendê-la. Isso é uma tese.
É aquela proposição, geralmente uma frasezinha curta, que você coloca dentro do seu texto e que você vai defender. Agora sim, colocou no texto, agora vai ter que defender até o fim, certo? Geralmente é apresentado em uma frase curta, como eu falei, dentro do texto. Então, isso é uma tese, tá? É essa proposição que você vai defender. É essa proposição, essa ideia que você vai defender dentro do seu texto, tá? Que você vai discutir, defender, enfim. Certinho, gente? Tá dando para entender até aqui? Então, tema é o assunto sobre o qual eu falo. Tese é essa proposição que eu vou defender dentro do meu texto. Professor, e o que é que tudo isso tem a ver com argumentos? A gente vai chegar agora nos argumentos. O que é que tem a ver? Para você defender a sua proposição, para você defender essa ideia que você tem sobre o tema, você vai ter que lançar mão, você vai ter que utilizar argumentos. Você vai ter que criar raciocínios, razões, exemplos para defender esse seu ponto de vista, para ratificar, confirmar, comprovar essa sua tese, certo? Então, olha o conceito aqui do quadro, do slide. Diz assim: argumentos, razão, raciocínio que conduz à indução ou dedução de algo. Conceito número 1. Olha o conceito número 2. É a prova que serve para afirmar ou negar um fato ou uma opinião. Isso são argumentos. É aquilo que você vai utilizar para defender a sua opinião, para defender o fato sobre o qual você aborda. Certo? Então, vamos seguir a trilha. Diz assim: tema, repete comigo. Tema, ótimo. Agora diz tese, ótimo. Agora argumentos. Argumentos. Primeiro eu preciso ter um tema sobre o qual eu discuto. Depois eu crio uma tese, uma ideia sobre esse tema. Mas para defender essa tese sobre esse tema, eu preciso me utilizar de argumentos, de razões, de raciocínios, de provas para confirmar isso que eu estou dizendo dentro do meu texto e em relação ao tema. Certinho? Beleza. Professor, mas ainda não ficou muito claro. Eu quero exemplos de argumentos. Pois vamos ver. Olha aqui, ó. Existem as estratégias argumentativas que vão utilizar alguns tipos de argumentos. Dentre eles, nós temos causas e consequências, nós temos o argumento de autoridade, nós temos as estatísticas, nós temos as exemplificações. Tudo isso serve para você construir argumentos. Todos esses postos aqui são exemplos de argumentos que você vai utilizar no seu texto. Mas o que é que significa cada coisa dessa? Vamos lá. Causa e consequência é quando você apresenta os motivos de um problema e o que ele gera. Isso você pode constituir como um argumento. Por exemplo, violência no Brasil. Aí você vai construir um texto sobre... vai ler um texto sobre violência no Brasil e vai perceber, por exemplo, que esse texto pode utilizar algumas causas da violência e pode utilizar também algumas consequências dessa violência. E isso você pode observar que vai constituir, vai estabelecer o ponto de vista dele, a tese dele. O autor, a autora, geralmente usa essas causas e essas consequências para defender aquilo que ela considera sobre a violência, tá? Para defender a tese dela. O que mais pode ser considerado como argumentos? Temos os argumentos de autoridade. O que são esses argumentos de autoridade, professor Marcos? Eu nunca vi isso. Ó, aqui, ó. Argumento de autoridade é quando se usa as palavras de uma pessoa que é especialista no tema sobre o qual se aborda. Vamos supor que você esteja falando sobre educação, no seio escolar. E aí, uma ótima pessoa para você utilizar são estudiosos da educação,
né? São filósofos da educação, são educadores, porque essas pessoas são autoridade nesse tipo de assunto. Essas pessoas sabem bem esse conteúdo. Por isso que nós chamamos argumentos de autoridade. É quando nós utilizamos especialistas, pessoas que têm um bom domínio nessa área que eu estou escrevendo, certo? Então, o argumento de autoridade é quando eu quero confirmar a minha tese, confirmar o meu ponto de vista, e para isso eu uso uma pessoa famosa, uma pessoa que conhece bem do tema, para confirmar o meu ponto de vista. Eu uso outra pessoa para confirmar aquilo que eu estou dizendo, certo? Isso é o argumento de autoridade. Estatísticas. Estatísticas são exemplos também de argumentos. Como assim? É quando quando se utiliza dados numéricos, advindos de pesquisas, tá? Quando nós usamos as famosas porcentagens, por exemplo, tá? Isso aqui também são tipos de argumentos. Por quê? Porque eles podem dar base para aquilo que eu estou falando. Eles podem ser utilizados bem, né, para confirmar a minha tese, meu ponto de vista. Exemplificações. 4 são demonstrações por meio de exemplos. Quando eu tenho algum exemplo legal que aconteceu no Brasil ou no mundo, né, e eu uso esses exemplos para demonstrar aquilo que eu estou dizendo, né, para demonstrar aquela minha tese dentro do texto. Então, a teoria do argumento é essa, tá? É isso que constitui um argumento. Agora nós vamos ver na prática, lendo alguns textos, algumas relações aí de argumentos dentro de alguns escritos. Vamos lá ver como é que isso funciona na prática. Me acompanha, veja. Então, e como reconhecer argumentos dentro de um texto? Como é que a gente seleciona, analisa, verifica esses argumentos dentro de um escrito? Vamos ver um exemplo. Diz assim o texto: possivelmente, aqui no Brasil, a melhor solução para os alunos das redes públicas de ensino consistirá no uso de conteúdos transmitidos por meio dos celulares com internet. Opinião dele, tá? Aqui a gente já consegue ver nesse pequeno trecho, né, que ele está falando sobre a educação, né, em tempo de pandemia, e está dizendo que uma das boas opções é usar o celular, né, é usar o celular com internet para que haja aí uma interação, né, um mínimo de interação entre professor e aluno. Exemplo dessa situação vem do estado de São Paulo, no qual a Secretaria de Educação negocia com as operadoras o patrocínio para bancar a conexão de Wi-Fi dos alunos que tenham ao menos um smartphone. Esse período vai exigir dos gestores que pensem fora da caixa. Fora da caixa aí é uma expressão informal que ele resolveu utilizar. Mas o que é curioso, está até em negrito, é que ele utilizou um exemplo aí, veja. A tese dele, o ponto de vista dele, é dizer que o uso dos celulares com internet é uma boa opção para esses tempos de pandemia. É essa a tese dele, é esse o ponto de vista dele que ele vai defender. E como é que ele defende, professor? Qual é a defesa que ele vai fazer sobre o que é que ele vai utilizar para defender essa tese, para defender esse ponto de vista? Ele vai utilizar um exemplo. Ele disse assim, olha, é importante o uso do celular, é necessário. A exemplo do estado de São Paulo. Então, é uma coisa que ele vai te dar um exemplo para defender que ele está certo, para dizer que ele está certo. O exemplo que ele deu. Então, é um argumento por exemplificação. Está dando para entender, pessoal? Beleza. Então, vamos aqui continuar esse texto. Nesse primeiro momento, ele falou qual o tema? O tema, educação em tempo de pandemia. Qual a tese? Celulares com internet seria uma boa opção. Como que ele defende essa tese? Utilizando uma exemplificação, utilizando um exemplo. Aí ele continua. No meu ponto de vista, né, na opinião dele, essa será a oportunidade para repensar o papel da escola e dos pais na vida escolar dos estudantes.
Os pais, sobrecarregados pelos diferentes afazeres, estão cada vez mais terceirizando para a escola o seu dever de educar, na contramão do que apregoa o artigo 205 da Constituição Federal, que afirma que educar é um dever do Estado e das famílias. Aqui ele já está falando assim, olha, esse tempo de pandemia está acontecendo, está afetando a educação, e eu vou falar o seguinte, no meu ponto de vista, é uma ótima oportunidade, né, para a gente repensar, né, para nós repensarmos ao papel, né, dos pais e da escola. Qual é, na verdade, o papel da escola e qual é, na verdade, o papel da família? Porque todos nós aí, tanto escola como família, tem responsabilidade na formação das nossas crianças e adolescentes, certo? Aí ele vai dizer assim, bem, eu penso que seja uma oportunidade de repensar isso. Aí ele vai dizer, porque a Constituição Federal, olha, utilizando uma referência boa, né, que é um outro tipo de argumento que nós vamos falar depois. É dever do Estado e das famílias. Então, a família também tem esse dever da educação. Aí, olha o que foi que ele utilizou. Em uma de suas homilias, o Papa Francisco afirmou que, em tom preocupado, chegou a hora de os pais e as mães voltarem do seu exílio e recuperarem a sua função educativa. Oremos para que o Senhor conceda aos pais esta graça, a de não se autoexilarem da educação dos filhos. Professor, o Papa não é um educador, mas aqui ele utilizou uma pessoa famosa, reconhecida, e por ser Papa aí, né, ele tem essa relação com as famílias, percebe? Então ele utilizou um argumento de autoridade, porque o Papa exerce aí uma autoridade sobre os fiéis, né? E ele conhece, por meio das escrituras, né, da Bíblia, essa função familiar. Então ele utilizou esse, que seria um argumento de autoridade, seria esse argumento que vai fazer com que o texto dele ganhe um maior rigor, digamos assim, ganhe um maior suporte, né, que seria as palavras de outra pessoa dentro do seu texto para confirmar o ponto de vista dele. Qual o ponto de vista dele? Que os pais e a escola devem repensar os seus papéis e que os pais devem auxiliar a escola, né? E ele utilizou depois uma referência, né, uma autoridade para poder confirmar esse ponto de vista que ele tem. Certinho, gente? Se não ficou muito claro, aproveita agora essa oportunidade que nós vamos ter, neste momento, de outro texto. E nele nós vamos ter algumas questões. Aí nós vamos ter a oportunidade de reconhecer melhor essas relações dos argumentos dentro do nosso texto, certo? Agora vamos ler o segundo texto. Esse é um trecho de um artigo de opinião, né, escrito por Gilberto Schwaltman, médico e professor, publicado em Gaúcha ZH, no dia 4 de janeiro de 2019, que diz assim, veja, os dados da desigualdade no Brasil são de arrepiar. Então aqui você já sabe sobre o que ele vai falar. Ele vai falar sobre desigualdade, a gente vai só confirmar. Mas quando ele começa o texto dizendo assim, os dados da desigualdade no Brasil são de arrepiar, muito provavelmente ele vai falar sobre desigualdade. Você já pode grifar essa palavra, por exemplo. Escolha qualquer indicador. Mulheres e negros estão sempre abaixo de homens e brancos. No país... Que país, professor? O país que ele já falou lá em cima, Brasil, certo? Então, no Brasil, né, no país, a renda do 1% mais rico é igual à dos 99% restantes. E ricos ficam cada vez mais ricos e pobres mais pobres. No mundo, há 62 indivíduos com renda somada de 1,7 trilhão de dólares, igual ao que ganham os 50% mais pobres do planeta. Mas nós, brasileiros, somos campeões mundiais em desigualdade. O pior é que a maioria dos pobres no Brasil vive na periferia das cidades,
sonha com melhor emprego, transporte, segurança, saúde e educação, mas sofre as mazelas do dia a dia. Quem mora na Restinga gasta 3 horas para ir e voltar do trabalho. Então veja que esse trecho aqui, ele está falando sobre desigualdade no Brasil. Esse é o tema sobre o qual ele vai falar, certo? Lembra do nosso trajeto do saber? Tema, tese, argumentos, certo? O tema, desigualdade no Brasil. Qual a tese dele? Ele vai dizer que é de arrepiar, que a desigualdade é alarmante, que existe muita desigualdade. E ele agora vai confirmar, então, esse ponto de vista, essa tese. Ele agora vai ter que nos convencer de que ele está correto. E como é que ele nos convence? Ele nos convence utilizando alguns argumentos que nós vamos ver por meio aqui desse item. Veja o que é que o item diz. No texto lido, o autor defende que o Brasil é um país desigual. É isso que ele defende. Nós vimos lá no texto, né, que existe uma desigualdade no Brasil de arrepiar. Que tipo de argumento ele usa para defender seu ponto de vista? É um argumento de autoridade? É uma exemplificação? É uma confrontação? Ou são estatísticas? Fica fácil. Veja, quando nós voltamos ao texto, ele vai falar o quê? Ele vai dizer, olha esses textos, esses pedaços que estão em negrito. Ele vai dizer, no país, a renda do 1% mais rico é igual à dos 99% restantes. Então, 1% das pessoas ricas, né, que tem muito dinheiro, ganham a mesma quantidade somada, né, do que os 99% restantes. É o que ele está falando. E mais abaixo, ele também te dá uma estatística aí, né, dos 50% mais pobres do planeta. Então, ele vai te usar o quê para defender o ponto de vista dele? Ele vai usar estatísticas. Ele não está te usando aí autoridade, exemplificação, confrontação, mas ele te dá dados, tá, advindos de pesquisas. Isso são estatísticas, certo? Vamos mais, olha. Em qual trecho abaixo encontramos um argumento? Onde é que ele argumenta aqui? Qual das alternativas? No país, a renda do 1% mais rico é igual a dos 99% restantes. É um argumento? Vamos ver. B. Escolha qualquer indicador. C. Ricos ficam cada vez mais ricos. Ou D. Os dados da desigualdade no Brasil são de arrepiar. Gente, quando nós vemos essa alternativa, primeiro, letra B você já descarta, né? Escolha qualquer indicador. Isso é um pedido, né? É uma linguagem imperativa. Então, não é. Ricos ficam cada vez mais ricos. Letra C. Aí é uma informação que ele te dá. Letra D. Os dados da desigualdade no Brasil são de arrepiar. É o ponto de vista dele. Então, sobrou a letra A, que é o nosso gabarito. Viu como é fácil, gente? Então, isso aqui, ó, facinho demais. Você observa o texto, procurar tema, tese, e aí você procura como que ele defende essa tese, como que ele defende, como ele constrói argumentos para defender o ponto de vista, certo? Dá para entender, pessoal? Tá tranquilo para todo mundo? Tá certinho aí para todo mundo? Então vamos voltar, a aula não acabou ainda, temos algumas coisinhas ainda para conversar, certo? Nós vamos só rememorar aqui as ideias principais. Você lembra que ideias principais são aquelas ideias essenciais do texto? Aquelas ideias que aparecem menos vezes no texto, mas que elas são o âmago, né? São o íntimo do texto, certinho? Isso são ideias. Nós vamos rememorar isso por meio de um fragmento de romance chamado Clarissa. É um texto lindo, né, do Érico Veríssimo, que diz assim esse trecho, veja. Quando criança, gostava de acordar cedo antes dos pais, ir para fora de casa, escutar os sons dos pássaros, sentir o vento no rosto, o calor dos raios do sol que apreciam sua pele. Fechava os olhos e imaginava estar em lugares diferentes. Acima de tudo, imaginava ser feliz. Nos dias de chuva, proibida de ir para a rua brincar com a água, consolava-se ao brincar com as gotas d'água que escorria pela janela.
E da mesma maneira que nos dias de sol, nos dias de chuva, ela também fechava os olhos e deixava a imaginação fluir, deixava-se invadir por aquela sensação de felicidade. Tinha os olhos brilhantes e imaginava sempre ser feliz. Para Clarissa, era fácil imaginar-se feliz. Ela era criança e era feliz. A sua ideia de felicidade era estar com a sua mãe e com seu pai. Quando a mãe lhe chamava para o café, às vezes, parecia que os olhos brilhavam mais do que quando estava imaginando, porque agora ela deixava de brincar de ideias, de imaginar a felicidade. Ela podia aproveitar e gozar dessa felicidade que ela imaginara. O pai só trabalhava à tarde, mas sempre acordava cedo para preparar o café da manhã para ela e para sua mãe. Ele gostava principalmente de olhar pela janela da cozinha, o pátio com a grama verde brilhante e Clarissa correndo e brincando. Olha que legal, Clarissa. No início, ele não sabia ao certo o que ela fazia todos os dias de manhã, na rua. Um dia, porém, com uma xícara de café em uma das mãos, Roberto caminhou o pequeno percurso de onde estava, diante da janela, e foi até a porta da rua, onde podia ouvir e falar com Clarissa. A menina não percebeu o que se aproximava. O que você fez aí, Clarissa? Se continuar se rodeando, você vai cair. Não vou não, pai. Estou só aqui tendo ideias. Ideias boas? Roberto comentou, não se aguentou e sorriu para a filha. Sorriu para si. Sim, ideias de ser feliz. Então, um texto falando sobre Clarissa e suas peripécias, né? Olhava, sentia o vento, fechava os olhos, uma menina da natureza, né? E que esse texto vai descrever um pouco como é Clarissa, o que ela gosta e um pouco da relação que ela tem com o seu pai. Mas existe aqui dentro do texto ideias secundárias e ideia principal. E a gente vai observar por meio do item a seguir, né, desse que está na sua telinha, qual é a ideia principal. Veja, qual trecho abaixo melhor representa a ideia principal do texto? Ela era criança e era feliz. O pai só trabalhava à tarde. Quando criança gostava de acordar cedo. Ou a menina não percebeu que o pai se aproximava? Tranquilo, né? O correto aí é entender que tudo o que acontece ali é porque Clarissa era uma criança e era feliz. Vai relatar dessa felicidade. Tanto é que a palavra felicidade aparece algumas vezes no texto, tá bom? Então, gabarito, letra A, certinho? Então, rememoramos aí o que é uma ideia principal e o que são ideias auxiliares dentro do texto. Hoje nós aprendemos como reconhecer argumentos dentro do texto e como capturar ideias centrais dentro desse texto. Espero que eu tenha contribuído para com a sua formação. Muito obrigado e até mais.